Alô, bom dia! Avisa a comadre, vizinhos, parentes, tudo que a gente tá aqui de novo. 10 horas da manhã, sejam todos bem-vindos. Abraço gostoso de corpo inteiro, que esse tem muita energia. Você acordou bem? Assim, com entusiasmo, foi? Gente, eu acordei atrasada. Eu não tô me sabendo lidar ainda com o trânsito aqui. Eu vou aprender, vou. Muita gente me ajudando. Descobri que a nossa querida Bibi tem um nome. Pensa você no seguinte, Maria Henriqueta, olha que nome lindo. Mas a gente chama ela de Bibi carinhosamente, tava bem louca, todo mundo, nosso diretor, o Denis, a galera toda. Cadê você, Olga? Cheguei, tô aqui. E agradecidíssima por todo o carinho de todas as mensagens que a gente recebeu no dia de ontem. Denis, você me disse que ficou até altas horas ontem, lendo, até 1h da manhã, lendo as mensagens no Twitter. Diz que o Twitter bombou também, né? É, o jeito de você também se manifestar, participar e fazer esse programa comigo por todas as nossas redes sociais. Enfim, é um dia de muito agradecimento. Ontem à noite agradeci a Deus, sim, por todo esse carinho de todos vocês aqui para com o nosso programa. Agora grita para todo mundo que a gente está aqui na Rede TV às 10 horas da manhã, todos os dias. Agradecendo também flores que vieram de longe. Essa fã é a Norma Portal. Ela mora em Portugal e ela diz: Alemar, tô te mandando beijos, bons fluidos e flores. Eu recebi as suas flores lindas e muito obrigada. E também o pessoal da TV Mais, é um portal de notícias, né, Bibi? De internet, um portal de internet. O editor-chefe é o Daniel Spanuolo. Isso. E o Ítalo Nascimento é o diretor de conteúdo. Muitíssimo obrigada pelo carinho de vocês com as flores lindas que me mandaram, cheias de boas energias. Agora, aquela perguntinha para vocês, mulheres. Ou melhor, para vocês, homens. Você tiraria férias da sua esposa? As mulheres estão tirando férias dos maridos. O que vocês acham? Não é uma boa? Olha a cara dele. Falou, tudo pode acontecer. Pamela Magalhães está aqui comigo para a gente falar sobre esse assunto. Querida. Bom dia, linda. Tudo Prazer. bem com você? Muito obrigada Maravilhoso por você. estar aqui. Que bom você E primeiro também tá quero aqui. desejar para você assim uma jornada cheia de luz. Obrigada. Tá? Que bom ter você aqui, que bom ter esse conteúdo, a tua presença, teu talento. Muito Viu? obrigada. Muito bom. E tudo isso é muito bom, por quê? Porque a gente tem pessoas como Pamela, como os nossos outros colaboradores que vocês vão conhecendo ao longo da semana, pessoas que têm muito conteúdo para compartilhar conosco. E este assunto pegou todos nós na Você produção. viu que polêmico? Que polêmico. De repente, uma pesquisa aponta Pois que é é. muito bom mulheres tirarem férias dos maridos. O que é isso? Você sabe que quando me contaram que seria esse assunto, claro que eu fui averiguar o que se falava sobre, né, Olga? E eu penso que a gente não precisa tirar férias do marido e nem férias da esposa. A gente pode repensar como que tá a nossa relação no sentido da individualidade. Porque tem hora que estressa mesmo, né, Olga? Tem hora que a rotina toma conta, a gente não sabe o que fazer. É conta para pagar, é filho para levar ali, e é estresse do trabalho, e chega em casa, sempre a mesma coisa, parece que é difícil de variar e não sabe mais o que fazer, é tudo muito previsível. Então, tudo bem a gente ficar um pouco cansado. Mas acho que tem formas de se colocar, Olga, porque senão pode soar um pouco ou muito pejorativo, e aí o sentimento de rejeição, aquela sensação de ser preterido, pode piorar a qualidade relacional. Porque a gente tem muita mulher, inclusive, eu já ouvi isso, que diz assim, eu gostaria de poder, às vezes, viajar com a minha mãe, uma irmã, uma amiga, mas o marido não gosta disso, não quer saber. Quer dizer, já começa um entrave ali, né? É interessante essa história de não gostar. Eu acho que tem coisas na relação do casal que a gente não gosta. Mas a gente tem que com respeitar. certeza que tem. Claro, mas a gente tem que respeitar. Confesso que quando meu marido fala, eu vou jogar futebol hoje, depois de amanhã eu vou tomar um negócio com meu amigo, às vezes eu falo, mas eu queria ficar um pouquinho mais com você. Mas eu tenho que entender também que a individualidade dele, esse momento é importante, o que ele está passando, essa história, né, gente, de olhar um pouco para o parceiro. Às vezes a gente fica muito na gente, não, mas eu quero que fique porque tem que controlar, porque eu tenho ciúme, porque eu fico imaginando, fantasiando as possibilidades de ameaça da minha relação. Então, se eu entender também o momento que ele está passando e perceber que isso pode acontecer comigo,
Que vai ter um momento que eu também quero estar com a minha amiga, que eu também quero fazer uma viagem com a minha mãe, com a minha família. Porque esse pedaço da vida, da individualidade, Sim. tô lá, tá tudo bem, o casamento tá ótimo, tudo. Mas esse momento meu, porque é necessário um pouco de se reservar um pouco para si. Porque às vezes você não tá afim de conversar daquele. Você quer ler um livro, você quer ver determinado programa na TV, ou um filme que você tá vendo, uma série, enfim. Você precisa se respeitar isso. Que eu acho que é estar livre, mas junto, né? Porque nós não somos obrigados a estar com esse parceiro. Nós estamos porque ele faz bem, porque é bom. Então, perceber que, nesse momento eu quero ler meu livro. E o outro, ok, então vou dar uma estudada, vou dar uma volta. Eu acho que eu penso que tem uma teoria que eu falo sempre, não sei se você vai concordar, que é o equilíbrio de 3 universos, Olga. O meu, o seu e o nosso. Então, a minha individualidade, a sua individualidade e esse universo de intersecção, que é tudo que a gente tem em comum. Quando a gente mantém isso em equilíbrio, a relação fica muito mais gostosa. Agora, muitos casais não conseguem, fazem absolutamente tudo junto. Isso me parece cansativo. Então, mas aí a gente está falando de uma simbiose relacional com uma tendência grande à dependência. Então, eu não consigo mais ter o meu universo. Tá aí, você tudo no outro com o outro. Isso. Por exemplo, eu adorava comer dobradinha. Tá. Mas o meu marido não gosta. Então, eu parei de comer dobradinha. Eu só vou comer, sei lá, na casa de uma amiga, longe dele, porque ele não suporta nenhum cheiro. Tô dando apenas um exemplo bobo aqui. Mas tem gente que sofre muito com isso. Então, deixa de fazer coisas que gosta. Yoga, você percebe que ao deixar de comer aquilo que você gosta, porque o outro não gosta, você está deixando de ser você, abandonando e abdicando da sua individualidade. Isso chama-se o quê? Despersonalização. Não é saudável. Quem eu sou? Eu não sou... Gente, vocês não são uma extensão do outro. Nós somos o que somos. Então, tem hora que eu tenho vontade de comer comida japonesa e ele tem vontade de comer macarronada. Ok. Vamos chegar num acordo? Vamos. Então, bom, hoje a gente vai comer japonês, amanhã a gente vai... Então, quando a gente começa a ter esse bom senso, essa ponderação, eu penso que ninguém se despedaça, né? Pra caber no universo de ninguém. A gente vai aumentando o nosso repertório. Porque aí às vezes fica engolindo o sapo, daqui a pouco isso explode, né? Exato. Vamos ver se o público está se manifestando. Claro, por favor. Com licença aqui um pouquinho. Alô, cadê você? Olha, gente, Fabiana. Olha que maravilhosa que a nossa repórter está. Bom dia, toda de azul hoje. Bom dia, Olga. Bom dia, doutora Pamela. Bom dia a todos. Olha, as pessoas já começaram a se manifestar, tanto as mulheres quanto os homens. Os homens gostaram dessa história desde que eles também possam ter essa viagem sozinhos. O que é saudável para os dois, né, Olga? Então, é o comentário, olha só, do Antônio Carlos, que vem de Fortaleza. Ele fala assim, ele e a esposa ainda não experimentaram essa prática, mas se valer para os dois, por que não? Aí tem um outro comentário, olha só, da Célia. Ela tá juntinho com o Antônio Carlos lá em Portugal, acompanhando o programa desde as 9h30, tá mandando mensagem dizendo que tá à sua espera aqui na Rede TV. Os dois fazem tudo juntos e acho que, assim, um casamento de muito tempo, eles também não experimentaram ainda essas viagens. Mas tem mulheres, sim, se colocando aqui, porque a rotina da mulher é muito difícil, né, Olga? E olha só, a Marisa fala o seguinte, ai, que delícia, nem que seja um único dia para eu pensar só em mim. É mais ou menos isso que é saudável, doutora? Ótimo. Eu acho que é muito importante que a gente tenha um momento para estar consigo, independente de estarmos numa relação. Não é porque você está se relacionando que você vai abandonar o que você gosta, o que te faz bem. Então, se você tem vontade de fazer uma viagem sozinha, conversa com o teu parceiro, até por que isso apareceu, como que está o relacionamento. Olha, não, a gente está fazendo coisa demais junto, eu estou precisando desse tempo para mim. Até para ele te contar um pouco como ele se sente. Eu falo que nunca é de um lado só, sabe, Olga? Às vezes a gente acha que, não, só eu sinto assim. Às vezes o outro reprime muito as sensações. Mas eu não acho que a gente tem que pensar isso meio extremado, entende? Não, eu tenho que tirar férias do meu marido, do meu parceiro, da minha esposa. Talvez, se você acertar um pouco os pontos na relação e se sentir mais liberto para poder fazer aquilo que você gosta sem culpa, sem a bendita culpa, eu acho que você nem tem a necessidade de anunciar a viagem. Isso transcorre de uma maneira muito mais tranquila e espontânea. Esse distanciamento, naturalmente, que vai gerar uma saudadinha, né? Não É é bom? Uma saudade. Você tiraria férias do marido, Bibi? Tiraria. Tiraria. E você tiraria da esposa?
Não Ó. tiraria. Agora, eu já ouvi de homens aqui dizendo assim, na boa, eu tiraria, ela poderia tirar as férias dela, mas então cada um ia pro seu canto. E aí, uma outra questão que surgiu que eu achei muito bacana, que foi a seguinte, pois é, e se nessas férias, vai que o casamento esteja com um desgaste e tal, e se nessas Risco, férias né? aparecer alguém? Por isso que eu acho que só vai Novo na aparecer. vida dessa Ó, pessoa. Gá, eu acho que só vai aparecer alguém se houver uma aresta, se houver Concordo, um se tiver espaço. espaço. Claro, senão não vai aparecer, gente. Vocês podem viajar. Eu falo que não é você estar grudado com alguém que faz com que a sua relação seja blindada. Muito pelo contrário. Às vezes, quando você está muito ali sufocado na relação, aí que você está cheio de buraco e nem sabe. Isso. Agora, se você tiver um bom contrato relacional, se vocês estiverem conversando, diálogo é fundamental. Se vocês tiverem acordos ali bem delineados, não importa, a pessoa pode estar fazendo uma viagem, um curso, Olga, de repente um trabalho lá fora, teve que se distanciar, não necessariamente fez essa viagem de, eu tô com vontade de viajar, teve que. Se você estiver ali afinadinho, não tem problema nenhum. Se essa história de quero tirar férias de você vier dessa maneira, eu tenho um pouco de receio de criar rusgas, sabe, da pessoa se sentir doída por isso, da maneira que a gente coloca. Já vai gerar uma desconfiança. Tudo é forma, Olga, a maneira que a gente propõe. Eu acho que você pode tirar essas férias, você sabe aqui dentro que são férias. Não precisa falar desse jeito, né? Porque é pesado. Eu sempre associo essa história de férias com alguma coisa exaustiva, cansativa, né? O trabalho, de repente escola, faculdade. Férias, para mim, sempre tem essa associação. Então, cuidado com a maneira que a gente fala. Porque senão você machuca o outro sem precisar, né? Eu acho que tem jeitinho, jogo de cintura. Pode ser bom? Pode. Pode ter a saudade, que, nossa, então... Eu falo que às vezes a gente tem que sair da ilha, Olga, para enxergar melhor a ilha. Né? Então, às vezes, a gente está tão ali contaminado nas questões da crise relacional. Exatamente. Sai um pouquinho, olha melhor, mas não precisa usar esta conotação. É a né? forma. A Eu forma. sempre digo, é o tom. Você pode repreender uma pessoa ou dizer uma verdade cruel, às vezes, para essa Isso. pessoa. Mas depende do tom da sua voz, Isso. né? O tom da voz diz tudo. Até para ser ouvido, né, Olga? Sim, para ser Porque senão ouvido. senão o outro se blinda e aquilo que você está falando entra aqui, sai por aqui, nem penetra naquela pessoa. E se, ao invés dessa férias, viajar sozinha, viajar sozinho, eu dentro da relação, no dia a dia, nas Sim, 24 horas, sim. eu estabelecer esse tempo? Eu acho fundamental. Eu penso assim, eu mesma, que sou casada, e nos casais, eu sou especialista em casal e família, então atendo muito. Eu falo o quanto é fundamental ter o momento. Ontem mesmo eu estava falando para um paciente meu que está numa relação, como você disse, simbiótica, muito grudado. Eu perguntei, onde estão seus amigos? Como que está a sua vida ótima social? Colocação sua, porque às vezes casou, perde todo mundo. Isso. Não tem mais amigo. Olga, aquela história, amigo do casal. Legal ter o amigo do Claro. casal, amigo e tal, mas só isso, gente. Se não, Deus me livre, acontece alguma coisa, separa. Aí você fica assim, onde Cadê eu meus estou? amigos? Perdi Pode ter todo os mundo. teus, os meus e os nossos. Lógico, Olga, porque de repente eu gosto de uma amiga, você gosta de uma amiga? Teu parceiro não gosta muito, não tem tanta afinidade, mas isso é o seu universo. Nossa, eu gosto muito dessa pessoa, nossa, tem uma ligação comigo incrível. Então, a vida social na relação do casal tem que ser preservada. Senão a gente mergulha nesse fluxo relacional, então só cabem os amigos do casal, só a rotina do casal. Né, trabalho, casa, se tiver filhos, e aí parece que não muda. Então, alimentar esse núcleo social é super importante. E consome muito, tudo consome muito a gente. Muito. Adorei tê-la aqui Obrigada, no programa. querida. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Tudo Um de bom, prazer tá? para você também. Sucesso sempre. Use mais Viu? vermelho. Tá Obrigada, linda. que Tá bom. linda de vermelho. Cadê minhas fichas? Cadê? Acabou, passou, acabou. Não tem problema. Só me dá a fichinha de lá, por favor. A Bibi é o seguinte. A Bibi é a minha formiguinha aqui no programa, sabia? É uma senhora de uma formiga. Eu tô pegando as fichas pelo... O que eu ia dizer? Calma lá, calma. Eu não tinha pego as fichas ontem ainda, hoje que eu tô sentindo o peso dela e a responsabilidade desse programa. E aí eu tô vendo aqui, eu volto com você, Pamela, que eu cometi um erro. O quê? Que nós não falamos aqui do seu Instagram, vamos lá. Ah, claro. Arroba... Vamos lá, o meu Instagram é @psipamela, PSI Pamela. Tá. Você tem Face? Tenho. O Face também, @psipamela, e o site
pamelamagalhães.com.br, quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho. Pronto, agora sim, Agora tá? sim. Agora beijo de verdade. Obrigada. Tome um cafezinho. Obrigada, passa pra querida. Bibi. Olha quem que eu recebo hoje aqui. Eita, coisa boa, Eita, Luciana Livinheiro. Coisa boa de ter de Minha volta, Olga Bon Giovanni. Menina, quantos anos que a gente... Não, a gente até que não faz tempo que não se via, né? Não, tanto... Mas a gente nunca perdeu contato. Essa foi uma que nunca me abandonou também, mesmo eu estando fora de São Paulo. E tá aí, Imagina. ligadíssima nas tecnologias, Uma né? dos milhares, né, que sentiam falta da Olga na programação nacional. Então, os paranaenses que nos perdoem, mas ela tá de volta ao Brasil inteiro como merece. Que alegria. Que alegria tá tá aqui com você. Marcelo Ayrold, que prazer ter você ao vivo aqui no programa. Prazer meu. Sempre te vendo lá longe na TV. Agora você tá aqui. Desejo imenso sucesso no seu retorno. E como ela disse, muito obrigado. Que bom que você voltou Tô a feliz falar com todo mundo. por poder ter esse espaço para receber vocês, pra gente conversar. Você sabe que você que já apresentou também programa, Luciana, bom, você é ator, autor, de palco e tal. Eu tô me situando ainda, gente. Claro. Sabe que Ah, demora tudo muito? Acho que novo, nessa né? semana eu consigo, né? Ah, é claro, vai. Você sabe bem fazer, vai. A gente aprende, diretor, eu aprendo. E eu fiquei fora do ar quase um mês. Você não tem ideia a diferença que faz isso, né? Pra ator também é assim? É muito, é bem Você parecido. para um tempão, fica meio duro assim? Mas eu acho que esse frisson também traz uma coisa legal pro público ver, né? Fica diferente, a gente fica com uma eletricidade diferente. Fica. Agora, você gosta de plantas também? Isso aqui é um presente pra você. Gente, olha isso. Que Me essa, conte tudo essa dessa plantinha planta. parece que se chama melancia. Melancia. Peperomia melancia, porque você vê que ela parece uma melancia. É uma casca de melancia. E o incrível é esse cachepô aqui, que é da Design Mania, ele é todo feito de garrafa PET. Olha, gente. 45 garrafas PET Pra fazer isso. pra fazer essa corda, que um trabalho de crochê faz o cachepô. Lindo, né? Lindo, É um presente pra adorei. você, que eu sei que você adora plantas. Muito obrigada. Então, quando a gente começou a montar o programa, nós falamos assim, nós temos um pequeno espaço, uma horta ali, e a gente quer colocar nome das pessoas que trazem plantas. Pronto, que já ótimo. temos Ai, a que Luciana ótimo, eternizada, inaugurando. coisa Claro! boa. Que ótimo. Inaugurando. Posso deixar aqui, pessoal? Tá lindo, né? Olha que vermelho lindo. Bom, a gente quer conversar com vocês sobre alguns assuntos. Gostamos de ouvir a jornalista, o ator, enfim. Mas assim como cidadão aqui nesse momento, gosto muito desse momento. E ontem foi muito legal também a gente ouvir as opiniões, né? De pessoas que ninguém é especialista em nada, aliás, né? E somos especialistas em tudo, não é? A internet está fazendo isso com a gente, não tá? Você tá lá com o seu canal também, né, Luciana, com a Indignada? É. Gritando, esbravejando. A Indignada, olha o nome, né? É, Mas a é isso, Indignada. é a importância de toda semana, ao vivo, toda quinta-feira, 7h30 da noite, falar das principais notícias da semana, porque informação é tudo. Tudo, Né, Olga? tudo. Então, é esse um dos motes do canal, Luciana E Livinheiro, parabéns, viu? no YouTube é esse. Bom, o presidente Bolsonaro finalmente sancionou a lei de que agora as crianças podem ser alfabetizadas em casa. Eu gostei no primeiro momento porque isso andou. Estava uma coisa emperrada, que não andava, ninguém sabia o que fazia, quem queria fazer não podia. Agora é lei, enfim, vai ter um cadastro e tudo mal. Mas o que você acha disso, Marcelo? Eu, sinceramente, como não sou um especialista na área de educação, eu fico me questionando se nossa democracia já tem um nível tão elevado para a gente conseguir fazer de fato isso, terceirizar uma parte que é da educação do Estado, responsabilidade do Estado, e se isso é de fato, se a gente consegue ter uma educação de qualidade ou continuar com uma educação de qualidade, que eu acho que nós não temos ainda no nosso país, uma parte é, outra não é, Falta muito, né? mas se a gente consegue passar essa responsabilidade para os pais, porque mesmo que o pai opte por isso, por fazer isso, não, eu prefiro educar o meu filho assim, apesar de ter uma prova que eles vão fazer anualmente, uma prova para Isso. testar se essa criança está aprendendo ou não, se de fato nós temos qualidade para ensinar os nossos filhos em casa, ou se a gente não vai alienar muito mais ainda o nosso filho dos assuntos, sabe? Trazer só para o lado pessoal, personalizado e distanciar esse filho de um debate mais amplo, por exemplo. Com a correria do dia a dia, olha que essa família vai ter de ter muita estrutura para poder, né?
Tempo. fazer. O que tu acha, Luciana, disso? Eu acho que primeiro é uma minoria que vai optar por esse tipo de ensino, justamente porque eu acho que é uma minoria que tem a capacitação, o tempo, né, a disponibilidade para passar lá 3, 4 horas com seu filho ensinando as diversas matérias que existem. Mas o que se questiona é isso, até que ponto o governo não está passando para os pais Tá a suando responsabilidade. Não sei, o medo, por exemplo, é em alguns lugares que a gente sabe que hoje já tem déficit de escola, que a criança tem que andar 10, 15, 20 quilômetros para chegar à escola, se de repente isso não poderia acabar servindo de desculpa para que aquela escola seja extinta de vez ali naquele local. Obviamente que esses pais talvez não tenham a condição de educar, né? Não tem capacidade, desculpa. Eu não me sentiria. Mas é um eu direito não teria- interessante para quem quer. Não, claro. né? Porque quantas Tem que famílias que existir. entraram na justiça para poder Pra alfabetizar poder em educar casa. em casa, Então, isso exatamente. regulamenta. Exatamente. Ok, ponto, Perfeito. resolvido. Mas tempo, isso, meu Deus do céu, não tem condição. Desde que seja uma Grossa opção população. dos pais e desde que esses pais estejam aptos para isso, ok, né? E aí, vamos ver, como você disse, tem a questão da criança que vai deixar de se sociabilizar, Também, né? de Vai- encontrar pessoas diferentes dela, com realidades diferentes. E você que está em casa, o que você acha desse assunto? Manifeste-se também pelas nossas redes sociais e faça aqui o programa conosco. Agora, vamos mudar de assunto. Eu vou falar da história lá do SUS. A gente falar do SUS lá da Inglaterra, é um espetáculo o SUS da Inglaterra, bem parecido com o nosso, né? Os médicos de lá estão dizendo o seguinte, que... eu vou traduzir aqui, para vocês todos entenderem bem a pesquisa que foi feita. Melhor as mulheres gordinhas não fazerem tratamento para engravidarem, porque seria muito difícil as gordas, segundo eles, engravidarem. Então o SUS de lá disse não, vocês não têm o direito de usarem esse serviço. O que vocês acham disso? Não é só aqui que nós temos discriminação, não, né? Não, É uma discriminação total, né? Porque eles estão usando isso como um argumento, Isso. é algo que a pessoa poderia fazer. Não, mas Pra você está fora aumentar- do peso, o índice de massa corporal não é adequado para você fazer a A chance fertilização in vitro. de funcionar é Isso menor e a gente geraria não vai muito gastar. custo. É um baita preconceito, né? Sem dúvida alguma. Até porque, pelo que eu li a respeito, não existe um estudo comprovando que, de fato, mulheres obesas têm menos chance de engravidar do que... É um Eu fator, também nunca vi isso, É um nunca fator li. que atrapalha, como é o cigarro, como é o Tudo. álcool, como é Sim. uma série de outros. eu também não sabia que isso podia acontecer. Do tipo, se a pessoa é obesa, ou se ela é excessivamente obesa e pode correr risco com o feto, por exemplo, isso não é uma questão, é uma questão particular, individual, que talvez deve ser não é trabalhado nem com de ela, correr risco. tratado. Não tem direito de fazer a fertilização. Não tem é? direito porque Pois é. engravidando obesa você dará um custo alto para o governo. Pois é. Não é doido isso, gente? Pois é, isso é- Tem cada coisa que É a acontece. tal da pois é. gordofobia, né? Gordofobia total. Gordofobia, preconceito, O que você faria se fosse no teu caso? Se fosse Sua esposa. se a minha esposa fosse obesa e tivesse situação. Vocês quisessem um filho Pois é, com não é? fertilização. Certamente eu ia debater na justiça isso. Com certeza. Eu também ia. acho que isso aqui vai dar muito pano pra manga, Com esse negócio. certeza, a gente falou da educação, o direito de cada um escolher o que vai fazer. Então, eu quero que meu filho aprenda em casa, seja educado em casa. Que estrutura eu tenho para fazer o meu filho aprender de fato em casa? Aí, a gente entra de novo no debate do que é Estado e do que é privado, não é? No meu desejo de ter uma coisa e que o Estado me impede, ou vice-versa. Isso é complicado, esse debate. O bom sempre é o debate. Sempre. Mas imagina, se a pessoa quer ter um filho, não pode ter filho porque ela é um pouco mais gorda do que o outro, e o Estado doido, né? determina que você não vai poder. Vai ser caro isso? Vamos voltar à educação, a gente estava falando de educação agora. O ministro da Educação, como é que pronuncia o sobrenome dele? Abraham Weintraub? É assim que fala? Se eu não sei, eu também pergunto. Se você souber... Não, é complicado o mesmo. Weintraub, o A gente precisa de uma Weintraub. de aula só para aprender o nome do Eu ministro, pergunto o para nome das começar. pessoas quando eu não sei. Bom, vamos lá, crianças. Ele diz que aluno que agredir o professor, os pais serão processados e perderão a tutela do filho. E teve uma outra nota que ele disse que o aluno poderá ser preso. O que vocês acham disso, gente?
Nós vivemos um caos na educação, todo mundo dúvida. sabe. E a Nós já escola- tivemos professores com o olho furado, que levaram tiro, facada, soco, de tudo. Professor que saiu de sala de aula, que está fazendo tratamento, porque realmente foi agredido e está traumatizado. Então, esse lado a gente sabe. E o que vocês acham dessa posição do ministro? Eu acho que a gente precisa ver o professor de uma outra forma no Brasil. Eu acho que ele é pouco valorizado, ganha pouco, assim como o policial, a gente já sabe dessas histórias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais despreparo tem nosso professor, ou menos ajuda, ou menos preparo intelectual, inclusive, porque às vezes ele fica defasado, completamente defasado, menos preparo nós vamos ter para o nosso aluno. Então, esse aluno que chega a agredir um professor, qual é que é a estrutura familiar que ele tem? Então, assim, o que me parece, eu acho assim, quem agride um Mas professor você tem que concorda ser com a punido. posição do ministro? Então, mas assim, Quem vai responder é o pai. eu acho que Mas sim. já é, né? Em Já é caso o pai de que ser menor de responde. idade, Mas não é o porque pai que responde? o pai já é fruto de uma educação péssima e o outro que é péssimo. Então, assim, o cara que chega a agredir ali, ele já está fazendo parte de um círculo vicioso que a educação vem passando nos últimos 30 anos, sei lá, no Brasil, de que eu não sei se a correção é só essa. Eu acho que punido tem que ser. Tirar Mas agora será que eu estou o pai, corrigindo né? uma coisa que é só Se a família um resultado? receber recursos do Bolsa Família, vão perder esse recurso. Isso é o mais tudo bem. grave, né? Eu Tá, acho mas- isso gravíssimo porque é o seguinte, você tem Assim, 5 filhos, né? Um filho seu foi lá e criou uma Sim, confusão, por exemplo, sabe-se lá por quê, sabe-se lá em que circunstância, e a sua família vai ser penalizada, não vai mais receber o Bolsa Família, o que vai acarretar uma série de problemas gravíssimos, muito provavelmente, porque quem depende do Bolsa Família depende daquele dinheiro para sobreviver. A gente vai pela consequência sempre, eu tenho ido pela consequência, não pela causa daquilo. Então, por que uma criança ou um garoto agrediu aquele professor? Qual é que é a relação dele com a família? Então, aí eu pego e pulo na família dele, já não vai ter Bolsa Família. Quer dizer, que ciclo vicioso O que era eu vou ruim entrar, vai ficar pior. Vai ficar muito pior. Agora, eu esse acho. pai mesmo, quando a gente fala da família que está desestruturada e é sério, é grave, esse pai muitas vezes chega para a direção da escola, ou se chegar à autoridade policial, ele vai dizer assim, doutor, eu não estou mais podendo com a vida do meu filho, não. Não estou mais dando conta disso. Entende? Então, como é que resolve? Você vai punir o pai, que já não sabe mais o que fazer com a vida desse filho, porque já, enfim, já está às vezes Já no perdeu mundo o das filho, drogas isso. e tudo Sem mais. dúvida. Você acha que Não, vai acho que tem uma resolver questão. isso? Vai pelo Não, menos... não. Eu acho que tem uma questão de disciplina que tem que ser controlada, obviamente. Você tem que orientar, ter uma certa punição, no sentido de que eu Tem que preciso haver. orientar o que está acontecendo. Ele não pode Isso não bater pode num virar professor desse e jeito, ficar não impune. pode. Agora, eu estou indo para a causa, para a consequência, e não estou indo para a causa resolver Agora a causa é essas muito questões. mais grave, né? E os professores dizem que o grande problema deles é esse. Os pais jogaram para a escola a responsabilidade da educação, esquecendo Sim. que isso se aprende em casa. Lá vai adquirir Agora o Estado quer conhecimento. devolver para os pais a responsabilidade, a gente ensina em casa. Não parece que a gente está vivendo um momento mais gravíssimo com relação a isso? Ah. Porque educação é a base de tudo num país, E meu olha o Deus do que, céu. que nós estamos discutindo. Educação à distância, se o aluno bater no professor, o que acontece? E o que mais para melhorar a educação do país? Né? A discussão é tão mais profunda, tão mais séria, Acho. para a gente realmente melhorar a Muito. educação do país, mas nós estamos falando de firula aqui, firula colar. Não é isso que vai resolver a educação. Eu acho- E nós você temos- sabe que o que me exatamente. entristece É muito... sério? Não, que a educação precisa ser repensada por especialistas, gente que entende de educação, na minha opinião. Eu me pergunto por que não é gente sempre que cuida de educação, que sabe de educação para cuidar disso. E aí eu fico pensando que muitas coisas na educação privada e pública têm de ser reestruturada desde o formato da aula. Desde o formato da aula, Agora, nós- que ainda é o período desde nós que fizemos aula. Bom, e não é? dos a gente que professores? já tem um pouquinho mais de idade, né? A gente sempre diz A assim... gente quem, cara pálida? Eu não sei do que você está falando, mas Olga, já. nós aqui não. Nós já temos cabelos brancos, aliás, Já, lindos. alguns. Acho lindo homem, cabelos grisalhos. Marcelo tá lindo. A gente vem uma eleição, vem outra, e a gente sempre fica na expectativa, né? Agora vai. Agora alguém vai colocar um olhar especial sobre a educação nesse país. Agora vai. Não vai. Alô, Fabiana, cadê você? Tô aqui, tem muitas mensagens chegando, tema também polêmico, assim como o ensino domiciliar. A Sueli, que é daqui de Osasco, diz o seguinte: sou sim a favor dos pais serem processados. A educação vem de casa.
Em contrapartida, a Maria Amélia, que é de Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, ela diz o seguinte: o ministro deveria pensar primeiramente em formação antes de punição. E aí? Formação, pois é. Cadê? Eu tô procurando uma coisa que um professor escreveu. Gostei disso aqui. Quer dar opinião sobre educação? Trabalhe 3 turnos com turmas de 40 alunos durante 25 anos. Talvez você possa opinar. A realidade Né? é tão, né, diferente. É muito cruel. Do ideal, né? Aliás, a gente vai falar de educação, com certeza, muitas vezes aqui no programa, e vamos trazer professores, sim, até professores que foram agredidos. Quando nós sabemos, sim, que a educação é a base para o desenvolvimento, que nós só vamos sair desse buraco através dela, como essa pessoa colocou, mais bem pontuada pela Fabi, antes da punição, me dê condição. E que essa condição nós não temos. Que é professor que ganha um horror de bem, né? Uau! Você vê, ele tem que trabalhar em 3 turnos Sim. para conseguir sobreviver. Como é que faz? E sobreviver porcamente, né? Vamos falar a verdade? É sobreviver, né? É. Não é viver. É sobreviver, é E difícil. quantos que estão afastados por doença? Então, esse tipo de atitude é que a gente espera do governo, né? Que tem que ser olhada com seriedade, eu acho. Valorizar o professor é uma coisa que a gente fala tanto, que a gente ouve tanto. Cadê? Temos que valorizar o professor. Cadê? Ninguém parece que enxerga. Se alguém uma que das coisas... estudou, se preparou para dar aula, não consegue dar aula, fico pensando, muita gente que talvez opte por essa, não, então vou dar aula em casa, porque muita gente também pode entrar nessa. Que preparo é esse, gente? Meu filho, gente, é tão difícil educar um filho. Nossa, como é É difícil. tão difícil. Eu Cada tenho vez 2. mais difícil, né, É Marcelo? muito difícil. Muito difícil. Então, assim, eu educá-lo como cidadão, como ser humano, como homem, como mulher, não importa, mas aí também ter de ensinar matemática, física ou sei lá o quê, eu acho que é isso. A gente passa por isso. Os pais vão ter de passar por isso, não Tem. vão? Em algum momento? Chegou o cafezinho? Delícia. Ei, café. minha linda Bibi trouxe um café tão gostoso para todos nós aqui, muito bom. Agora, pode servir mais um, viu, que a gente já quer tomar mais. Que bom esse café. Depois eu vou dizer quem faz o café. Vamos falar das enchentes no Rio? Impossível não falar. Nossa. 15 mortos já, né? Gente do céu, cada hora que passa você diz, e aí? Resgataram todo mundo? Acabou esse sofrimento, essa tragédia? O que fazer? Eu estava lendo sobre o assunto, então alguém questionava assim, mas e a construtora? Tem que ir atrás dela, tem que punir. Não, não tem. Os milicianos é que constroem. Que construtora? Pronto, acabou. Não tem, gente. Não tem construtora, sei lá, será que tem engenheiro? Gente, o que vocês têm a me falar sobre isso? É a terra de ninguém, né? Na qual o Rio de Janeiro tem se transformado nos últimos anos e em alguns lugares já é terra de ninguém, ou terra de bandido, terra da milícia ou do tráfico, que é o caso. Ali não tem, ninguém sabe quem é o engenheiro, até agora ninguém foi ouvido, Não. porque não sabe com quem vai falar, quem é o responsável. E provavelmente não vai aparecer quem é o responsável, o engenheiro e tal. É um terror, né? E as pessoas se dispõem a isso, a morar em lugares sem a menor condição, muitas vezes, vendo ali a fiação aparente e tal, porque é onde elas podem pagar para ficar mais perto da escola, Claro. do trabalho, para ter uma vida minimamente... Um teto para acolher a família, né, Marcelo? E se você for resgatar um pouco, a própria Marielle foi morta já por conta de ter se aproximado dessa relação com a milícia, da grilagem de terras, de tudo mais. Quer dizer, o buraco é muito mais embaixo, é muito grave. O Rio de Janeiro, eu acho que é muito sintomático isso. Eu que também vivo muito no Rio de Janeiro, trabalho às vezes lá, venho para São Paulo, é muito difícil, porque essa história de que, assim, a força do Estado se perdeu para a milícia e para o tráfico. Totalmente. Onde no Estado não atua, a bandidagem chega Não é? e toma conta, e isso é em todo que é lugar, né? Exatamente. Agora, a gente se questiona isso, tenta encontrar uma luz e dizer, Rio de Janeiro, a gente ama vocês e sabe o sofrimento que vocês estão passando, as enchentes, tudo isso, né? Não se recupera do problema das enchentes, aí vem os 2 prédios e caem. Morar no Rio de Janeiro deve estar sendo muito coração apertado, né? Aquela ciclovia também, né, Olga? Caiu. Não, aquele acidente, Tim Maia. É, 4ª vez, é um 4º pedaço da ciclovia que desaba. Quer dizer, quem fez isso não pensou, né, no que poderia acontecer na ressaca do mar, não pensou que a encosta poderia deslizar ali. Aliás,
Como que ninguém pensou que aquela encosta Mas, poderia mas deslizar? olha que situação grave. Nós temos a milícia que constrói prédios, constrói prédio. Aí você vai, o prédio cai, você vai responsabilizar quem? Aham. Aí você tem o Estado que constrói uma ciclovia, a ciclovia cai. Então você vai responsabilizar a quem? A quem você recorre? Adeus, Percebe? meu filho. Não é? O Brasil te desanima? Me desanima. Te desanima, Marcelo? Hoje, do jeito que está, sim. Mas vamos trabalhar? Vamos? Sempre. Qual é a peça? A queda em cartaz no Sesc Pompeia, de quinta a sábado, às 21h30, aos domingos, às 18h30. Ai, que bom horário. Adoro esse horário de Não é? 18h30. É ótimo. É Domingo ótimo. E Dorme também dia de cedo. semana mais tarde, por causa do trânsito, é melhor. Muito bem. É. A E as queda lá no pessoas Sesc te Pompeia. acham em qual endereço eletrônico? Marcelo com 2 L's Airode, no Instagram, Marcelo Airode. E na Morente Forte, também Instagram, que é a assessoria de imprensa que está divulgando o espetáculo, que é um grupo maravilhoso, Célia, Selma, Amadas. Beijo. Seu nome é lindo. Marcelo, meu filho. Lu, quais Também seus tenho irmão endereços? Marcelo. Você tem irmão Marcelo Tem, também? irmão Marcelo e Guto. Tô no canal no YouTube agora, o canal Luciana Liviero, youtube.com/Luliviero. Toda quinta-feira, 7h30 da noite, tem o A Indignada com as notícias da semana. Olga, dia 25, próxima quinta, vamos fazer 2 anos de canal. E eu já quero te convidar aqui para Tô te participar do A devendo. Nada. Vou sim. Participar do A Indignada Vamos pra quebrar gente tudo lá. comentar as notícias. Vamos quebrar tudo lá, indignadíssimas. Motivo não Beijo, falta, meu espero amor. vocês. Adorei, Beijo, querida. adorei vocês aqui hoje Muito no programa. obrigada, sucesso. Obrigada pela Tudo de flor. bom. Vou plantá-la com todo carinho. Sei disso. Ai, que coisa boa receber gente com essa energia maravilhosa, com conteúdo. E eu tô recebendo uma outra pessoa que eu gosto muito, porque já é um velho conhecido, Dr. Cláudio tudo bem? Rossi. Coisa boa ter você aqui. Coisa boa ter você de volta aqui, né? Menino, quando a produção me disse, ele vem. Falei, vem! Aí eu tô te seguindo faz muito tempo. Quando eu vi que você tava vindo, eu falei, meu Deus, que beleza. Ela volta. Bom, você tinha que voltar, né? Não Você podia ter acha que eu visto. tinha que voltar? Lógico que tinha. Isso é o máximo. Essa receptividade é muito boa. E essa oportunidade, porque eu tô aqui, mas sozinha não faria nada, absolutamente nada. Então, a gente se vale da experiência, do carinho, da competência dessa gente. E você me traz uma coisa... Gente, eu tô apaixonada de olhar essa mesa aqui. Isso aqui é saudável. Então, essa aqui é dieta do Mediterrâneo. Que, aliás, é super falada, né? Então, uma coisa, dieta, tem que pensar uma coisa. Dieta não é aquela coisa chata que você tem que Sem comer um graça. pedacinho de coisinha, uma medidinha. Dieta é um estilo de vida. Então que as pessoas sabem, dieta é estilo de vida, não é pra você ficar dosando quanto você vai comer, senão fica muito chato. Você começa a fazer uma dieta, você faz 1, 2 meses e larga a mão, que é muito chato, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então essa dieta mediterrânea é estilo de vida. E o que aconteceu? Por que essa dieta ficou tão famosa? Na década de 50, eles viram que em Creta, que é uma ilha na Grécia, as pessoas eram longevas, ou seja, viviam muito e não tinham problemas cardiovasculares. Infarto, essas coisas assim. E menos câncer, também doenças pela inflamação. E aí eles foram ver a dieta dessas que essas pessoas comiam? Essas coisas. Diferentes das nossas coisas, que a gente come muito Eu carboidrato. não tô vendo carne aqui. Então, é muito pouca carne que eles comem. Mais peixe. É mais Fruto do mar. peixe, legumes, frutos do mar, porque eles vivem no Mediterrâneo, né? Sim. Eles comem pouco leite, derivados de leite, poucos ovos. Então é mais do que eles comem. E o vinho também, né? O vinho que é bom, mas lógico que não pode ficar bêbado. O vinho tem uma substância chamada resveratrol, que é um antioxidante que faz uma limpeza do nosso corpo. E o vinho, esse melhor vinho que nós temos em São Paulo, tem vários lugares para comprar, é o vinho orgânico. Vinho orgânico. Porque é o seguinte, o resveratrol nada mais é que tipo um antibiótico da videira, que ela tá lá parada. Se os bichos vêm atacar as uvas, vêm atacar a videira, ela produz esse resveratrol, Que é a defesa. que é a defesa. Agora, se você tem uma videira que joga um monte de veneno lá, um monte de coisa, não tem bicho atacando, menos resveratrol. Então, vinho é bom, em pouca quantidade, mas... Agora, esse com- vinho. Eu sou filha de italianos, como vocês sabem, e o meu avô, que veio da Itália, ele tinha o hábito do vinho. Ele tomava vinho no café da manhã. Ele não tomava café. Ele tomava um tantinho assim de vinho. Um tantinho assim no almoço e um tantinho assim no jantar. Era sagrado. Às vezes não tomava de manhã, tomava um cafezinho e tal.
tinha uma boa saúde, tudo bem. E isso com um hábito familiar. Eu não faço isso, mas eu gosto de um vinhozinho à noite, se der. Mas não desse tanto aqui, né, Cláudio? Não, pelo amor de Deus. Porque aí a gente vai se embebedar, não dá, gente. Não dá. E tenho lido sim sobre isso. Vinho tinto seco. Tinto, exatamente. Tinto seco, não doce. Exatamente, o que tem mais resveratrol. Pão preto e queijo branco. Então, pão preto, queijo branco. Eles eu falo usam pão preto, que é o pão integral, né? É o pão integral, né? Então eles usam muito integral lá. Mas a gente tem que saber uma coisa, o integral deles é diferente do nosso, porque eles têm, o nosso trigo tem mais glúten do que o deles. Será Você que o trigo sabia deles disso? tem tanto agrotóxico quanto o nosso? Não tem Pois menos. gente, aí começam as diferenças também, O né? Brasil é um dos países que mais usa agrotóxico Sim, é uma no coisa, mundo. é uma barbaridade o que está acontecendo. E aí, se você, por exemplo, pensando na França, agora que acabou aquela tragédia Nem lá que fale, que coisa triste. Notre Dame. Se você vai, come, você está acostumado a não comer coisas erradas. Você come um pãozinho aqui, você vai sentir estufada. Você vai em Paris, coma um croissant, você não vai sentir É estufado, diferente o porque trigo. o trigo é diferente, E nem o precisa leite ir a é Paris. diferente. Se você usar o trigo da Argentina, como eu morava ali perto da fronteira, pegava trigo da Argentina. E já é totalmente diferente o trigo deles, que nós importamos, aliás, muito trigo da Argentina porque não produzimos o suficiente. Então começa pela matéria-prima, né? Que é o trigo. Aí estufa, mas também come menos então, né? Mas então... Isso aqui é iogurte? Então, iogurte. O leite deles também é diferente do nosso. É um outro tipo de leite. O nosso é A1, deles é A2. O leite nosso machuca mais. Todas as doenças, sem exceção, tirando as genéticas e congênitas, todas são causadas por inflamação. Qualquer uma. Infarto, derrame, Alzheimer, Parkinson, todas são por inflamação. E os nossos alimentos, o que a gente mais consome, são alimentos inflamatórios. O glúten é inflamatório. O leite é inflamatório? O leite é inflamatório. Então, tem uma corrente médica que diz, não beba leite. Mas Eu peraí sou que dessa corrente. Você é? Deixa eu chamar a Fabi. Fabi, querida, onde é que você tá? Pergunte. Olha, tá chegando várias perguntas aqui, estão chegando várias perguntas aqui pelo WhatsApp 964874908. Manda sua mensagem pra gente. E a dúvida da Cleide é a seguinte: nessa dieta mediterrânea não tem doce? Ah, ela deve ser uma formiga, né, Fabi? Já você volta com mais pergunta. Tá bom. É verdade, não tem. Então, eu não vou tem. falar por quê. Na dieta do Mediterrâneo, eles consomem muitas frutas, muitas frutas. Então, Já a tem o sobremesa tem açúcar, então eles quase não consomem. Na dieta do Mediterrâneo, não consomem quase nada de embutidos, produtos processados, carnes processadas, pouca carne. Então aquela linguicinha de final de semana assim, pão com linguiça que a gente ama, nem pensar. Não, então, não pode de vez em quando, mas a gente tem que fazer, pelo menos a semana, ser uma dieta saudável, sem inflamação, daí você não fica doente. Então, peraí. O leite provoca inflamação. Exatamente, principalmente a caseína, que é a proteína do leite. Então, voltando à pergunta da Fabi, não tem açúcar porque as frutas é Já variado em frutas. variado. O tomate mesmo tem açúcar. né? O tomate é uma fruta A maçã também. tem muito açúcar. Tem. Agora, não tô vendo azeite aqui. Azeite Ah, aqui. não, tá aqui o azeite, Tá gente, eu nem tinha aqui. enxergado. E vou te falar, esse Ah. azeite extra virgem, o melhor azeite é o extra Então me ensine virgem. como comprar azeite. Então, eu vou ensinar. Primeiro você escolhe o extra virgem, porque o extra virgem é a primeira moagem da azeitona, é o primeiro. E aí você tem que comprar azeite em lata nunca, tem que ser em vidro escuro para não pegar luz e não estragar o azeite. E outra coisa, se você comprar azeite, olha na acidez. Quanto mais ácido for, é melhor o azeite. Então presta atenção e leia. Leia Apesar de que a rótulo. gente precisa levar uma lupa pro supermercado para poder enxergar aquela letrinha, né? Mas olha lá, acidez boa é em torno de 0,5 ou mais baixo. 0,5 ou mais baixo. Esse é... Esse é o extra virgem, é o Que melhor, é o melhor. azeite que tem que ser em vidro e vidro escuro. Depois tem o azeite virgem. O virgem é a segunda moagem. E aí a acidez dele já é pior, já vai em torno de 0,8 a 1,5, já não é tão maravilhoso. Mas é preferível azeite do que qualquer outro óleo que nós temos. Qualquer outro óleo, Aham. todos são ruins. Importante sem exceção. você falar isso, por quê? Porque o azeite não é um produto barato. A Não. gente precisa, então, comprar o correto
pra não jogar dinheiro fora. Me espera que eu já volto. Entendi. Dormir bem emagrece? Emagrece. Então vamos lá. Quando você dorme bem, você tem uma boa alimentação, você come bem, você produz Junta uma tudo. substância na pineal chamada melatonina. E ela faz a varredura dos seus radicais livres. Por isso que é o sono reparador. De volta aqui com o nosso programa, mandando um beijo pra Lilian Fernandes Magalhães. Ela falando, tô ligada aqui do Rio de Janeiro. A gente tava falando do Rio agora há pouco. Um beijo pra vocês, tá? Tem perguntinha da nossa querida Fabi? Diga lá, Fabi. Tem pergunta sim, é do Rio de Janeiro também, viu, Olga? É da Leila. Ela comentou todos os assuntos do programa hoje, assim como muitos telespectadores, muitas mensagens de carinho pra você. E a pergunta da Leila é a seguinte, com relação ao azeite. É verdade que não pode esquentar o azeite? Ela quer saber também com relação à acidez na hora de comprar. Maravilha. Muito boa pergunta, minha linda. Então, quando você esquenta o azeite é bom para você colocar por cima, assim. Quando você esquenta o azeite, você perde as propriedades boas Tudo do que ele tem azeite. de bom perde. Não perde tudo, mas perde um pouco de propriedades. E quanto à acidez, quanto mais ácido for, é melhor o azeite. Tá escolhendo primeiro o extra virgem, depois o virgem e depois tem os outros azeites misturados. Certo, com então soja, que- aquece menos. Menos. Vamos dar uma passada aqui que os nossos meninos vão mostrar. Aqui nós temos pepino, temos o tomatinho, brócolis, o arroz, integral, tomate, folhas. o ovo. Eles consomem poucos ovos, tá? A gente consome mais ovos, né? É o nosso costume. Aqui nós temos Nós temos morango com aveia. com aveia. Aqui nós temos um peixe de água salgada, tem que ser, tá? Por que de água doce não Por presta? que de água doce não presta? Vou dizer por quê. Porque, principalmente para nós, os peixes de água doce nós estão contaminados por mercúrio. O que é que não está contaminado nesse país, Mas gente? por do céu? mercúrio é muito mercúrio. Ô, Cláudio, fala sério. Você é médico, você é um cara que estuda. O que é que a gente vai comer? Porque a gente já tá comendo tudo envenenado. Tá, tudo envenenado. Tem Não que comer tá? o mais saudável possível para inflamar menos, para ter Tá. menos doenças. Isso aqui. O que que eu faço? Porque a gente vai... Não, coloca lá no vinagre. Ah, coloca no quê? No bicarbonato. Você vai conseguir tirar um pouco No do... iodo, no iodo, vinagre. o quê? Tira mesmo? Lavar? Pouco tira. Mas se puder comprar orgânico é melhor. Se Orgânico. não puder comprar orgânico, fazer o quê? Tem que lavar. Aí a gente tem que falar com o meu querido José Bacite, que é um craque em orgânico, pra gente... Aliás, temos que produzir cada vez mais. Lá em casa eu tenho as minhas couves, as minhas coisinhas eu orgânicas. vi. É outro sabor. Gente, Muito melhor. a gente sente o valor do... O sabor do veneno nas coisas, né? Peraí, eu já volto aqui. Olha, isso aqui sobe no café da manhã? Eu vou ficar com ou fome. você põe Olha um aqui. azeitezinho em cima também, Ah. come uma frutazinha também de Aí manhã, fica um bom. iogurtezinho também. Bonita a imagem, né? Eu gosto. A gente tem... Dá tempo pra mais uma pergunta lá da rua? Dá tempo? Corre lá, Fabi. Tem poucos minutos, mas dá tempo. Pergunta que vem da Bahia, da Jandira. Misturar frutas, é verdade que engorda? Ai, que boa pergunta. Não, Banana, maçã, morango. Não, você pode misturar frutas, mas você tem que tomar cuidado. Eu sempre falo, comer muitas frutas nos intervalos das refeições é ruim. Você vai comer alguma coisa no intervalo, come uma oleaginosa, porque não engorda. Mas se você Uma começa... castanha, um coco. um amendoim. Mas qualquer coisa. Menos, se comer muita fruta, você vai engordar, você vai aumentar a sua quantidade de glicose, seu sangue, você vai aumentar a sua insulina, você vai inflamar, você tem mais chance de ficar doente. Então, come bastante fruta no café da manhã e no almoço, ou na sobremesa, no café da manhã ou no almoço. Nos intervalos, de preferência, oleaginosas e não frutas secas. A gente Mas está eles comem encerrando. frutas secas. E é um assunto que a gente vai ainda falar. Sobre comer frutas com o estômago vazio, que é o ideal. Mas isso fica para outro dia. Quais os endereços para te encontrar? A clínica que eu trabalho é 11 3083 3000 e o meu Instagram, Dr. Cláudio Mutti, M-U-T-T-I. Beijo. Beijo. Obrigadíssimo Obrigado e parabéns. por ter vindo. Obrigado. Chegamos ao final de mais um programa. Foi. Mas a gente continua. A gente não para. Daqui a pouquinho eu vou ali, do outro lado, viu? Porque tem um cheirinho bom vindo dali, maravilhoso, Edu Guedes. Hoje, pão de mel que eu amo. Aliás, você não pode perder. E amanhã estarei aqui batendo ponto com você, 10 horas. Muitíssimo obrigada pelo carinho de mais uma manhã. Beijo, amo você, não esquece.